Muito bem, meus amigos, muito boa tarde, boa noite também. Vamos chegando todos para o nosso encontro de hoje, que ele seja tão proveitoso como de outras vezes, para nós que nele estamos, mas sobretudo para todos aqueles relacionados a nós de alguma maneira e numa extensão mais ampla, a todos que estão necessitados da ajuda da espiritualidade, tendo em vista os seus problemas de saúde, as suas dificuldades pessoais, mas sobretudo aqueles que estão vivendo dramas muito sérios nos inúmeros contextos de sofrimento que, como todos vocês sabem, nós temos hoje no planeta. Na nossa casa, que é a Terra, mundo ainda de expiações e de provas. Que todos vocês possam ir chegando, procurando um lugar confortável em casa ou num outro ambiente propício qualquer, mesmo na rua, onde seja, com fones de ouvido ou não. Que todos possam ter um pouco de água para que ela seja fluidificada a nosso benefício e também para aqueles a quem nós podemos oferecê-la logo depois. Que vocês possam reservar um tempinho para colocarem os nomes das pessoas amigas, dos colegas, dos amigos, portanto, e também dos familiares, dos conhecidos, dos vizinhos e assim por diante, porque, claro, a nossa preocupação é com todo mundo. Aqueles que estão sãos, aqueles que estão enfermos, que se mantenham bem ou possam melhorar ainda mais quanto às suas condições pessoais em todos os sentidos. Que vocês possam listá-los todos numa súplica que é geral, mas que é também de cada um, haja vista aqueles todos que conhecemos, homens e mulheres, adultos e crianças, e de um modo muito claro que nós envolvamos dentro das nossas condições os desencarnados também, porque continuam vivos do outro lado, mas muitas vezes necessitando de uma ajuda imensa, porque a desencarnação, a volta para o mundo espiritual, muitas vezes não é sinônimo de bem-estar. Pelo contrário, é tão comum, vamos dizer, as dificuldades que são levadas do plano físico para lá, aguardando providências de cada um e a ajuda por eles que toda oração sincera pode oferecer. Então, meus queridos amigos, hoje, sábado, dia 7 de outubro, que nós então possamos nos abraçar, voltando a mais um encontro de fé, de esperança e de caridade. Tudo em silêncio, relativamente, abraçando-nos para algo que é de objetivo comum, rogarmos por nós também, ao alto, mas deixando de lado as nossas pretensões, buscando que o sofrimento alheio seja amenizado
por providências de fraternidade, de amor, de solidariedade, que toda oração pode promover. Senhor Jesus, aqui estamos, uma pequena parte da família da prece, dando boas-vindas aos amigos que estão chegando, participando deste grupo mais recentemente, tanto quanto a todos os demais desta família de orações, de preces intercessórias que sejam úteis, amenizando as dificuldades de todas as pessoas do mundo inteiro e aquelas que vivem tanto na matéria como sem ela no mundo espiritual, onde temos bilhões e bilhões de irmãos e irmãs por toda parte. Mestre querido, abençoa-nos nesta nossa intenção de, como doadores de energias, de fluidos salutares, de moléculas sadias, de vibrações fraternais, nós, uma vez reunidos, hoje novamente, possamos concorrer para que a humanidade se beneficie dos anjos, dos protetores da humanidade, daqueles que atendem sempre as nossas rogativas, as nossas súplicas, intercedendo através da lei de amor, de justiça e de caridade, lei cósmica, divina, universal, em favor dos doentes, dos necessitados, hoje mesmo, ao redor do mundo, país por país, ao norte, ao sul, no Oriente, no Ocidente, família por família, lar por lar, todos distribuídos como a nossa humanidade hoje em dia, incluindo os mortos, que estão bem vivos, mas muitos deles precisando imensamente da luz divina, do Teu amor, Senhor, para que voltem a ter saúde, liberdade, a viver em paz, voltando aos domínios do progresso espiritual, junto dos benfeitores, dos espíritos mais adiantados, daqueles que os ajudarão, conduzindo-os aos novos projetos reencarnatórios, aos preparativos para isto. No imenso contexto da vida espiritual da Terra, ao mesmo tempo, Jesus, tantos e tantos vivendo nas profundezas, nos umbrais, nas trevas, nas zonas abissais, precisando de Ti, da luz e do amor de tantos espíritos sublimes que sempre estiveram ao Teu lado, num certo sentido laboral. Maria de Nazaré, José da Galileia, João, o precursor, o Batista, chanceler da justiça, os amigos apóstolos, os 72 discípulos,
os 500 da Galileia, da Judeia, de Cafarnaum, de Jerusalém, da Idumeia, do Tiberíades, do Jordão, tanto quanto aqueles que dirigem os povos, supervisionam o progresso das nações, como o anjo Ismael para o Brasil, e os anjos e todos e protetores, nação por nação, país por país, ao redor da terra inteira. Abençoa Jesus, médico de todos os enfermos, os doentes em carne tal que é a terra, sofrendo as limitações impostas pelo próprio adoecimento. Onde quer que eles estejam, Jesus, imaginando o planeta todo como uma grande multidão, como outrora visitando os filhos de Israel, levado pelos apóstolos para que tu pudesses abençoá-los todos, curando as doenças, os doentes, os surdos mudos, os cegos, os paralíticos, os que tinham hemorragia, problemas reumáticos, doenças de então. Hoje, o mundo inteiro é preenchido de 22 bilhões de enfermos que reencarnam aqui sucessivamente em busca da cura de seus males morais, de seus dramas físicos, biológicos, com os mais diversos diagnósticos que a medicina estuda e cuida sob inspiração dos espíritos mais adiantados. Vem, Jesus, movimentando os fluidos da cura por toda parte, multiplicando-os para que, na oração de hoje, como tem sido sempre, providências do teu coração, através de inúmeros intermediários dispostos à cura das dificuldades alheias, estejam visitando os hospitais, as clínicas, as emergências, os centros cirúrgicos, as terapias intensivas, as enfermarias, os ambulatórios, tanto quanto os doentes sem acolhimento ainda, nas calçadas, nas ruas, desabrigados, sem que ninguém do plano físico esteja com eles, como ocorre nos hospitais. Que tu possas compensar tanta miséria, tanta desigualdade, tanta exclusão social, típicos do Brasil, de norte a sul, e de tantos outros países, sobretudo na África e no restante das Américas, na Ásia e até na Europa.
Hoje, Jesus, aqui estamos pensando nos doentes com câncer, naqueles que vivem os dramas das doenças cardiovasculares, reumáticas, respiratórias, congênitas e adquiridas, pediátricas, cirúrgicas, geriátricas, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, pandemias no mundo, como a tuberculose, a influenza, a malária, o cólera, a AIDS e tantas doenças outras, também virais, bacterianas, fúngicas ou por protozoários. Todos irmãos e irmãs, todos seres humanos, todas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos. Suas aflições, suas dores, dores físicas, dores da alma, dezenas de milhares de suicidas. Já temos hoje, desde janeiro, 800 mil casos, 34 milhões de abortados do 1º de janeiro deste ano até agora. Tragédia gerando a morte, maculando a humanidade por tanto tempo, por milênios que virão. As guerras, os acidentes, a querida Ucrânia, bombardeada por mísseis destruidores do país invasor. O Haiti, a Síria, o Iêmen, guerras civis, o Afeganistão, o Iraque, o Irã e talvez tão importante quanto a Palestina, a faixa de Gaza, Tel Aviv, Jerusalém, numa nova corrida violenta, gerando a morte de centenas de israelenses, tanto quanto de palestinos. Loucura da humanidade em mais um drama que resultará ainda de um imenso sofrimento para os protagonistas de um lado, de outro, e a nossa súplica, em meio a tantas outras, é para que este episódio seja o mais limitado possível pela intervenção dos anjos protetores do Oriente e do mundo, haja vista as possibilidades dos próximos dias. Aqui estamos, Jesus, rogando o teu amor por todo mundo, sofredores de todo tipo, para que tenham paz,
concórdia, amorosidade, fraternidade, para que os doentes se curem, também aqueles com transtornos mentais, a ansiedade, o pânico, a depressão, o autismo, o TDAH, o toque, a esquizofrenia, a dependência química, aos mais diversos elementos químicos, gerando um suicídio indireto e a morte prematura na Cracolândia, nos Estados Unidos, pelo fentanil, a cocaína, a heroína, as anfetaminas, o álcool, o tabaco, misérias humanas, atrasando o progresso pessoal, tanto quanto o coletivo desta imensa família chamada a viver na Terra por Ti, Jesus. Modelo e guia, governador do planeta, abençoa os imigrantes e os refugiados, espalhados em contextos diversos, na fronteira do México com os Estados Unidos, países e populações do norte da África tentando chegar à Europa, países africanos